tarde a todos. Embasando o nosso encontro de hoje, vou ler uma mensagem do irmão Leocádio José Correia. Ela estará à disposição aqui na mesa, se alguém quiser depois levar uma cópia, onde ele diz: a pessoa espiritualizada está sempre pronta à mudança. Tanto ele como o irmão Antônio Grêmio têm estado trabalhando acerca da capilaridade, sermos capilares, sermos capazes de recolher tudo o que nos chega, permitir que aquilo circule por nós e tomemos as melhores decisões à luz do Espírito, respeitando, claro, os campos da matéria, que é onde estamos encarnados aqui. Daí ele nos diz: o melhor momento para a transformação da vida é aquele em que você começa a sentir a necessidade de mudar, ou aquele em que você começa a se sentir incomodado. Que nem sempre a gente de antemão percebe que precisa mudar, né? Sentimos primeiro a incomodação. Os obstáculos aborrecem, criam empecilhos, no entanto, representam possibilidade de conhecimento, são treinamento, escolaridade, aprendizado, elevação e evolução. As crises existenciais assustam. É preciso estar preparado para ouvir, sentir e ver o mundo, as pessoas e as coisas, para saber enfrentar com dignidade, boa vontade, todo o acontecimento, sabendo claramente avançar, desviar, recuar, prosseguir, sem nunca esmorecer. O contraditório da vida terrena é difícil. Nele encontramos o treinamento, o aprendizado, a transformação, o conhecimento, a renovação, a provação, a dor, impõe ao indivíduo sofrimentos. Porém, sem estes, as perspectivas de mudança ficariam reduzidas, pois o aprendizado não aconteceria. O indivíduo espiritualizado abre todas as portas da sua existência à procura do conhecimento, da sabedoria. Fazendo disciplina de vida, consegue se autorrealizar. A fé no Criador é elemento essencial a quem caminha no processo da espiritualidade. É fundamental e, portanto, necessário que o indivíduo espiritualizado faça permanente revitalização do seu ser na força do bem, todos os dias, sendo a procura da verdade, a força positiva da justiça, a iluminação do amor, a dinâmica da esperança, a transformação pela caridade, a luta da bondade, a dignificação da pessoa, a perseverança no trabalho. O indivíduo espiritualizado está sempre amparando a um irmão com a boa palavra, a boa ação, o bom pensamento. É afável, compreensivo, justo, procura fazer o melhor com humildade. Quem vive a dimensão da espiritualidade é humilde, fraterno, consegue realizar a vida em plenitude. Luz, paz, trabalho, o abraço de Leocádio José Correia. Num primeiro momento, diante da nossa proposta de trabalharmos juntos hoje, que são as missões de cada um de nós com relação a nós mesmos, né? As missões mediúnicas dos indivíduos para com eles mesmos. No primeiro momento nós precisamos perceber, não é bem perceber, é indagar aos irmãos se todos eles já alcançaram
esse sentido de que todos nós somos missionários. Porque como até bem pouco tempo, na própria casa espírita, sempre mencionava como missionários aqueles pilares que já alcançaram uma faculdade mediúnica mais avantajada, uma faculdade mediúnica mais robusta. Eram eles que a gente ouvia dizer que eram missionários. Daí era o senhor Francisco Cândido Xavier, o médium Mauri Rodrigues da Cruz, o senhor Divaldo Franco, Jesus Cristo e tantos outros, né? Mas e hoje, qual é a linguagem da casa espírita? Qual é o sentimento que ela já alcançou? E que, portanto, todos nós ou já alcançamos ou estamos alcançando. De que missões acompanham a todos, porque todos são missionários. Esse, inclusive, meio que desfoque com relação à condição de missão, missionário, também ocorria em função de que, naquele período, eram considerados médiuns só esses irmãos que traziam a sua faculdade mediúnica mais avantajada para o espiritismo de hoje, o espiritismo do século XXI, que já se orienta à luz de um processo de ciência e de filosofia que descortinou horizontes para nós. Todos são médiuns. Então, médiuns todos são. E há algumas outras contextualizações que nós temos que fazer para isso aí ficar bem claro. No Espiritismo de 70, que é quando eu entrei para valer mesmo, inteligente era o homem. Então a gente assistia palestra, porque o inteligente se referindo ao homem e o não inteligente se referindo aos nossos irmãos não humanos. Então, para aquele período, naquele período, nós espíritas considerávamos que uma vaca não era inteligente, também o macaco não era inteligente, que a minhoca não era inteligente, que o átomo não era inteligente. Hoje não dá para falar isso mais. Estaremos completamente obsoletos. Porque se Deus é imanente em toda a sua obra, e Ele é a inteligência suprema, o Pai de todos, imanente em cada um, a inteligência está em tudo e em todos. Na medida que vai ocorrendo o processo da evolução, essa inteligibilidade que cada um traz vai alcançando um volume social maior. E assim nós temos ícones que fazem verdadeiros descortinamentos para nós. Assim nós temos Jesus Cristo, o nosso padrão maior, no sentido de inteligência, de capacidade mediúnica, de amor à humanidade, e todos os demais que estão aí na fila fazendo sua caminhada. Diante dessa visão que vamos alcançando, nós temos condições de nos perguntar qual é a nossa maior proposta de missão mediúnica com relação a nós mesmos, é cada um de nós, com relação a si,
O que nós vemos como de aquele que é o arcabouço que acolhe todas as demais propostas de missões. Qual é a nossa missão maior? Seja lá onde estivermos, não precisa ser só aqui na Terra. Onde nós estivermos, nós estaremos sendo, porque o Espírito é, ele não está, né? O Espírito é, ele é eterno. Sendo eterno, ele é. Somos em evolução. É a plataforma básica, uma das plataformas básicas do estudo do Espiritismo e do movimento da doutrina na nossa mão e da própria doutrina, evolução. Nós não estamos em evolução, porque estar é verbo transitivo, né? Seria aquilo que apenas transitasse, mas não. Nós somos. Vamos desencarnar, continuaremos em evolução, passaremos um tempo desencarnado em evolução, trabalhando, estudando, aprendendo, interagindo. Faremos novos projetos reencarnatórios em evolução, reencarnaremos, continuar. E assim nós vamos nessa caminhada. Então, nossa plataforma maior, no sentido de missão com relação a nós, é a evolução. Essa evolução, ela acontece de que maneira? Se eu me voltar para aquela senhora e disser a ela: eu tenho tanta dificuldade em matemática que tenho me esforçado nessa encarnação e já vivo colocando para mim, se é que é possível já pensar num novo projeto encarnatório, poder reencarnar num meio que eu aprenda melhor matemática e quem sabe me torne até professora de matemática básica ali, para tentar ver se vai avançando, porque perceba a importância dela na vida de todos nós, no movimento cósmico, e tenho muito pouco domínio sobre ela. E aí eu disser para ela isso. Quem sabe ela logo me diga: dedique não só a pensar em melhorar, mas invista. Faça investimento em você mesma. De repente você ainda não traga condições de efetivamente estudar matemática, mas você pode começar por uns bons autores que já te sensibilizem. A começar a plantar as bases. Nesse plantar bases, nós vamos nos transformando. Transformação, né? Já que está em evolução, transformação. Nós evoluímos através de transformação. O nosso grande trunfo é não nos iludirmos com transformações num piscar de olhos, num estalar dos dedos. Mas também não nos desencantemos, porque vamos tropeçar, escorregar, se reequilibrar do tropeço, se reequilibrar do escorregão, voltar para o vertical, escorregar de novo, nos perguntando:
o que eu posso fazer para meu próximo escorregão ser menor. Até o momento que a gente possa se perguntar o que eu posso fazer para não escorregar mais neste quesito. Porque se a gente for esperar e nos sensibilizar a transformação em estalar dos dedos, em piscar de olhos, nós nem estaremos falando em evolução. Nós estamos falando em situação de milagre. Nós, graças a Deus e aos bons espíritos e à faculdade intuitiva que já alcançamos, graças a Deus, nós nos damos, eu diria que ao luxo de vez em quando, em algumas questões que estão ali nos assolando, nós fazermos algumas leituras intuitivas, ou conseguirmos receber informações dos bons espíritos, encarnados e desencarnados, e decodificá-las, e olhar e dizer, meu Deus, é isso. E até nos perguntarmos, como que eu não percebi antes? Mas eu não percebi antes porque eu também não percebi agora sozinha. Às vezes o que a gente assusta é isso. Nossa, tão simples assim, como que eu não percebi antes? Não, eu não percebi agora também sozinha. Você vê que na medida que fomos alcançando condições de pensar melhor aquele quesito ali, refletir, alcançar o sentido da necessidade daquilo, até para atender algum irmão nosso, que a gente está no sufoco por ajudar a atender alguém, a gente se une aos senhores todos, e nesse movimento quântico de soma e de informação em informação, compõe a resposta que precisamos. E para isso é que nós temos que estar entre as missões mediúnicas nossas, para conosco mesmos, e estarmos efetivamente voltados ao bem. E é sermos voltados a. Porque como os equilíbrios aqui na Terra são móveis, os nossos internos também são móveis, porque se eles não fossem móveis, nós nem estaríamos reencarnados aqui. Nós não faríamos um projeto encarnatório para vir para um planeta onde a gente não tivesse condições de fazer sintonia nas coisas dele. E nos processos muito naturais dele. Se nossos equilíbrios fossem a estabilidade, como seria para nos encaixarmos na mobilidade dos equilíbrios aqui na Terra? Na verdade, o que todos nós haveremos de estar extremamente caprichosos, cuidadosos, zelosos e insistentes conosco mesmo, é para nos voltarmos ao bem. Vem um momento meio que de desânimo. Desânimo não é bem. A gente, que é isso? Abra seu olho. Onde você vai chegar com esse desânimo? Vai resolver alguma coisa? Levanta, lava o rosto. Arrume uma gaveta, lava o carro, faça qualquer coisa que te ponha em movimento. Para você sair do marasmo que está e se volte ao bem, que é o movimento, é a dinâmica, é o ânimo,
É a alegria de viver, a alegria de existir, a alegria de fazer, coragem. Aí nesse movimento de estarmos voltados ao bem, nós vamos nos perguntar quais são os elementos extremamente ligados a esse conjunto de equilíbrios onde nós estamos, extremamente essenciais aos cuidados nossos, conosco mesmos, no cumprimento dessas missões mediúnicas primárias e essenciais. Qual um dos elementos que todos os dias nós precisamos atualizar? Será que a alimentação é um deles? Será que é? Aí começamos, né, pela alimentação emocional, que a gente, na Casa Espírita a gente trabalha dos campos mais sutis aos bioquímicos, aos materiais, né? Os materiais. Então nós vamos começar alimentação emocional. Todo dia nós temos que nos alimentar emocionalmente. Cognocional. Todos os dias precisamos alimentar o nosso cognitivo, senão a gente vai ficando defasado e neurônios vão se desestimulando e os ritmos vão decaindo e as bombas eletroquímicas, não só as eletroquímicas ligadas ao sistema celular, mas ligadas a todos os conjuntos com os quais nós nos sintonizamos, a dinâmica do espírito vai sendo menor, porque ele está em serviço, tendo como servidor o corpo, e o espírito traz um cognocional que tem que ser alimentado o tempo todo. No meio onde ele está encarnado. Então, alimentar o nosso cognitivo. Saber o que lê, o que estuda, o que aprende, o que observa. Ter uma vontade de aprender, não só através da leitura, essa leitura de letras, não só através das imagens colocadas em papel, mas das criaturas que estão por aí. Caminhar numa floresta, vamos pensar que isso aqui seja uma floresta, caminhar por ela e ir vendo e enxergando. Não basta ver, nós temos que enxergar. Gente, que diversidade é essa? Olha para essa árvore, quantos seres estão vivendo nela? Ela está sustentando quantas outras plantas? Ela está dando conta de gerar nutrição para essa gente toda. Olhar para um monte de folhas secas no chão, garranchos, farrapos, e imaginar quanta vida há ali debaixo. Quantos micro-organismos e quantos organismos já um pouco maiores se movimentam. E ter a curiosidade mesmo de pegar uma varinha e afastar, arrastar um pouco de terra e ver o que está vivo ali. Faz parte do alimento do corpo emocional.
Já sabendo que quando a gente põe uma descrição dessa, uma coisa bem linearzona, na prática não é linear. Na prática, tudo está interagindo com tudo e é o que é chamado de transdisciplinaridade. É que aqui não tem como a gente escrever dessa forma lindona como acontece. Né? O emocional, o cognoscional, o afetivo. Ah, mas afetivo não é o mesmo que emocional? Será que é? Por exemplo, eu trago, todos trazemos um emocional. Todos trazemos. Aí eu faço um encontro com essa moça. O emocional está aqui, mas eu consigo com o meu emocional afetá-la positivamente ou afetá-la negativamente. Aí que a gente vê que emocional e afetivo, um está interligado ao outro, mas não são a mesma coisa. O emocional está aqui. E a minha afetividade? Como eu a afetei? Essa senhora está caminhando pela rua de Copacabana aí, qualquer uma, e me encontra. Ela estava num dia profundamente alegre, tranquila, saiu inclusive para dar uma caminhada, porque estava tão bem. Aí me encontra, e após a caminhada sai para baixo. Como eu a afetei? Negativamente. No meu trato, das minhas missões mediúnicas, no sentido de gerar um campo mediúnico, porque todos somos médiuns, todos geramos campos. Geramos campos mediúnicos porque somos capazes de mediar com todos. Na minha autoadministração, no meu autocontrole, quem sabe eu não esteja tão cuidadosa e atenta com os campos que eu estou produzindo, que ao encontrar alguém, o alguém ao invés de sair mais alegre, mais pleno, e dizer, nossa, foi tão bom, eu já estava bem, saí para caminhar porque estava bem, encontrei fulana e voltei melhor ainda para casa. Esse há de ser nosso projeto. E há de ser nossa bandeira, e é bandeira mesmo, porque nos trabalhar não é simples, não é fácil, e não é algo que está trabalhado, isso eu já tenho resolvido. Na verdade, estamos em construção, é aqui, ó, somos em evolução. Então, nessas alimentações que nós vamos tendo que fazer o tempo todo, emocional, cognoscional, afetivo, social. Ah, também é tão parecido, né? É a mesma coisa. Será que como sócia do cosmos, que se eu estou aqui, usuária, não pago nada para ele. Se pago, são para as instituições bancárias, para o supermercado, pago para manutenção da materialidade. Como espírito para o cosmos eu não pago nada, então eu sou sócia. Como sócia desse mega projeto maravilhoso, lido bem com os meus demais sócios? Como eu lido com meus sócios? Agora, quem sabe, nós possamos ir para a alimentação bioquímica. Se a gente continuar essa chave aqui, tem vários itens mais, mas vamos lá para o bioquímico.
que quem sabe não fosse tão complexo o quesito alimentação bioquímica se as ofertas fossem menores. O número de ofertas cresceu. Isso criou para nós um compromisso. Selecionar as ofertas de acordo com a nossa pessoa. E aí não envolve só uma visão mediúnica no sentido do espírito fazendo a sua rota evolutiva nesse processo aqui. Envolve mais. Porque é nós nos cuidando para nos permitirmos ser alguém que pese menos aos outros. Será que está no projeto nosso, de algum de nós, pesar aos outros? Ser peso. E quando nós vamos nos descuidando dessas missões mediúnicas com relação a nós mesmos, fica facílimo caminharmos. É uma caminhada que vai acontecendo de acordo com essa escolha que fizermos aqui, na falta de cuidado com isso aqui, naturalmente nós nos encaminharemos para processos patológicos. Sabemos que os processos patológicos fazem parte aqui do contexto. O que nós vamos fazer é o máximo de cuidado para entrarmos para os patológicos o mínimo possível. E quando entrarmos, estarmos nos gabaritando para nos administrar na situação e sair dela. Nos compreendendo, porque é importantíssimo, e compreendendo o conjunto que está aí, faz parte das nossas missões, né? Nessa alimentação bioquímica, nós tendo buscado nos autoconhecer, eu vou pôr esse autoconhecimento aqui em cima para ficar melhor aqui. Mesmo porque o autoconhecimento é fundamental para estarmos a serviço do bem, estarmos voltados ao bem. Quando a gente se conhece, a gente vai se conhecendo, a gente vai percebendo, eu sou mais feliz, ou eu vou ser feliz mesmo, é de estar voltado ao bem. Os outros itens virão por acréscimo. Tá. Nesse autoconhecimento, nós irmos nos descobrindo para enxergarmos com clareza o que somos capazes de lidar sem nos trazer prejuízos. Porque já estamos num planeta que o processo oxidativo dele é altíssimo. O processo oxidativo do planeta Terra é alto. Então nós todos estamos aí todos os dias, e tudo sobre o planeta, sofrendo oxidação. É possível prever qual é o capital médio de um jacarandá, que é uma das plantas mais resistentes. É possível prever qual é o processo de vida, o capital de vida médio das gramíneas, quanto que elas aguentam de seca, quanto que elas aguentam de falta de água, e mesmo que não tenha seca, não tenha falta de água, qual é o tempo previsível delas? E já se planeja o replantio. Planta uma
Você tem lá uma floresta natural, ela se sustenta porque todos os dias indivíduos dela desencarnam, mas outras já foram semeadas no processo natural das florestas. Isso é um exemplo para nós. Nós irmos todos os dias nos semeando, nos plantando, fazendo parte desse conjunto de missões mediúnicas para conosco mesmo, para conseguirmos retardar ao máximo esse processo oxidativo e levarmos o nosso capital de vida o máximo que pudermos. E quando desencarnarmos, desencarnarmos com tranquilidade. Com tranquilidade. Inclusive tendo alcançado, como uma das missões mediúnicas para conosco mesmo, a convicção de desencarne como lei. Uma lei que é bênção. No momento em que o sistema, mesmo com a melhor alimentação emocional, cognicional, afetiva, social, bioquímica, a melhor alimentação possível, filosófica, espiritual, com tudo isso, em função do potencial oxidativo do planeta, nós temos um capital de vida presumível. Quando um na nossa família alcança 90 e poucos anos, a gente já sabe que nós estamos no lucro de estarmos convivendo com ele ainda encarnado e que ele já está quase que numa sobrevida com relação ao capital de vida que foi possível até agora. Essa percepção com maturidade vai nos permitindo nos preparar para viver a saudade daquela pessoa, que é mais uma questão de dias, de ano, poucos anos, quem sabe estará deixando a Terra. E faz parte também das missões mediúnicas nossas para conosco mesmo, saber viver a saudade. E não confundir saudade com luto. E é facílimo fazer essa confusão. É facílimo transformar a saudade em luto. Porque há uma cultura pré-estabelecida que a gente herda uma forte força dela, não é só uma herancinha de uma cultura que foi, não, ela existe. E por sinal uma cultura extremamente, para o sistema materialista, extremamente rentável. O luto custa muito mais caro que a saudade. A saudade não custa nada. Não rende. Ela não custa nada a mim e, portanto, ela não rende aos sistemas do luto. Os sistemas do luto, a gente vai continuar alimentando o psiquiatra, o psicólogo, os medicamentos, os laboratórios farmacêuticos, a gente vai continuar alimentando plantadores de flores nos cemitérios e buquês e corbeles. A gente será capaz de não ter dinheiro para contribuir com uma instituição que atende tantos seres humanos necessitados daquela instituição. Mas a gente será capaz de gastar horrores com a manutenção de um espaço que o espírito não está mais ali e que os restos mortais daquela pessoa também já se decompuseram. E nós, sendo cristãos, e o nosso grande mestre já tendo nos dito, o que é terra volta à terra, o que é pó volta a ser pó, com uma naturalidade muito grande, mas a gente não abraçou a causa do mestre.
A gente ficou com o que outros homens foram e mulheres foram criando. E nesse conjunto de missões, com muita fé em Deus, nós haveremos de estar incluindo a convivência com a lei do desencarne. É lei ou não é? Aqui no planeta. Sim. Desencarne no planeta é lei ou não? É. Alguém fica fora dela? É possível algum de nós dizer, fulano não irá. Aí a gente vê que é lei cósmica. Na medida em que nós vamos alcançando essas missões, a missão de nos alimentarmos nesses campos todos, nós percebemos a missão da preservação em nós, porque muitos deles já chegamos com eles, da preservação e ampliação da prática dos valores universais. Aí entrará, claro, quem é o grande bojo que acolhe todos os demais, o amor. Por amor nós somos capazes de buscarmos o nosso melhor status de justiça, de um ser justo. Por amor. Por amor somos capazes de fazer caridade. Eu sou filha de uma pessoa que tinha, sabe quando a pessoa tem nojo de coisas assim, cheiro, casa mal arrumada, mal limpa, fulano. E por outro lado, trazia um senso de caridade tão grande que ela se expunha a fazer atos de caridade que eram completamente acima do que ela era capaz de suportar com aquele temperamento dela. E ela fazia. Para mim foi assim a maior experiência do que significa, do que é a caridade. E um dia sonhou à noite que ela nunca tinha ouvido falar em respiração boca a boca. Tinha se tornado parteira lá na roça porque não tinha ninguém para fazer parto, e começou um primeiro e foi para o segundo e chegou a quase 600. E um dia ela acordou e disse para mim, nega, eu tive um sonho tão ruim, aquilo ela já falou, pôr na mão na boca. Eu sonhei que eu punha minha boca na boca de uma mulher que os dentes eram todos podres, e eu soprava, e eu soprava, e eu soprava. Mas agora, só de pensar, eu penso nos sonhos que estou cuspindo, e cuspindo de verdade. E aquilo ela lavou a boca algumas vezes ao dia, porque a holografia que ela construiu com o sonho foi tão intensa que ela produzia a sensação do que ela tinha vivido no sonho, o que é holografia, viu gente? Pra gente ter cuidado. Para mim foi também lições as mais variadas com essa pessoa, que ela holografava as coisas super bem e vivia aquilo. Aí bom, daí a pouco mais tarde alguém bate lá na cancela. Ai, a minha mulher tá para ter filho e eu, pelo amor de Deus, vai lá acudir. Tá, foi. Quando voltou, nega, eu tive que fazer exatamente o que eu sonhei. O certo é que mulher salvou, o filho salvou e tudo salvou. Ela tem que fazer respiração boca a boca para acontecer o parto. Isso tudo para mostrar assim,
essa ladainha toda para dizer o que o espírito de caridade é capaz de fazer quando uma pessoa amorosamente o desenvolve. Ela extrapola suas próprias fronteiras. Mas por amor, nós somos capazes de sermos resilientes. Recebe as chacoalhadas, às vezes empurrões, às vezes recebemos pisadas. Nos sentimos amassados na hora. Mas por amor, fazemos resiliência e nos desamassamos, não nos quebramos. E faz parte do nosso conjunto de missões mediúnicas conosco, irmos aumentando o nosso potencial de amor para que esses valores universais tão maravilhosos possam estar em movimento em nós, para irmos assistindo a todos, exemplificando a todos e recebendo os eflúvios através das vibrações que voltam. Até bem pouco tempo, quando o espírita falava em vibração, era como se vibração fosse linear e apenas de dentro para fora. Nós não tínhamos os físicos maravilhosamente bem nos colocando que tudo que você vibrar saiu de você, leva seu, vamos dizer, DNA vibratório, leva sua marca, porque num ângulo de frequência faz parte de você, percorrerá o cosmos e retornará a você. Os Espíritos já vinham nos dizendo isso, né? São todas as obras de mensagens de Espírito, eles estão sempre nos levando a entender que o que fizermos retornará. Só que agora nós temos essa gente de ciência nos colocando isso em documentos. Fica mais claro para a gente enxergar. E nós termos o cuidado de, nas nossas missões, nós nos esforçarmos para voltar à nossa verticalização no bem, o tempo todo que sairmos dela, voltarmos para produzirmos as melhores vibrações, disponibilizarmos, nos fortalecermos não só com o que produzimos, mas com o que receberemos de volta. Quando a gente não tinha a ajuda mais clara dos filósofos, a gente não conseguia entender bem a linguagem dos filósofos, na verdade era isso. Eles estiveram falando coisas maravilhosas desse tipo o tempo todo. A gente não trazia a condição de entender para valer mesmo. Não tínhamos essa linguagem tão clara da ciência nos ajudando a alcançar melhor, de forma mais otimizada, a orientação dos bons espíritos. Quando a gente não conseguia fazer esse movimento de forma mais robusta, nós espíritas diziam que vivíamos sob lei de ação e de reação. E chegamos a estabelecer, tem obras e tudo, ação e reação. Na verdade não é reação, né? É no movimento nós vamos recolher exatamente o que disponibilizamos, só que de forma aprimorada, porque quando que eu disponibilizei chegar em cada um dos senhores vai adicionar o ponto dos senhores ali. Foi para o bem, virá mais robusto ainda no bem.
foi para o não bem, virá também para o não bem. Até mesmo porque é um direito nosso. O que produzimos, vivermos. Nossa questão é, nessas missões mediúnicas para conosco mesmo, nós estarmos receptivos ao ruim que produzimos. Então, nós já sabendo disso, vamos nos esforçar com muita fé em Deus, sabendo que temos Deus em nós, nosso grande farol, iluminador, orientador, os evangelhos de Jesus Cristo nos orientando, obras maravilhosas de espíritos maravilhosos, e temos a comunhão com espíritos bons, encarnados e desencarnados. É buscarmos estarmos no bem para compartilharmos esses campos. E hoje temos a teoria dos campos aí para cada um que quiser estudar e entender melhor essas relações.